Afinal, qual é a pior e a melhor posição para se dormir? É de lado? É de bruço? É de barriga para cima? Enfim, vai dar um total de 4 posições que eu vou explicar hoje. Eu vou classificar entre a pior e a melhor, tá? E como bônus, na melhor posição, eu vou explicar qual é o melhor travesseiro para se usar naquela posição também, ok? Bom, meu nome é Mário Rosa, eu sou fisioterapeuta e sou especialista em coluna e sono. Eu trabalho com as duas coisas para poder chegar num bem comum que é a sua saúde física, indo para o caminho mais correto, né? Sem dor e sem basicamente dependência de medicamento. Tudo que eu puder trazer aqui informações que vai unir essas duas formas, eu vou transmitir isso para vocês, tudo bem? Então, peço por gentileza, se você puder se inscrever no canal, avaliar esse vídeo aqui. Eu não falo só de dar like, você avalie esse vídeo, se ele foi bom ou ruim para você. E deixa nos comentários também a sua dúvida, que a partir da sua dúvida a gente pode também extrair essa dúvida e virar um vídeo, como a gente fez com vários outros comentários que tivemos de outros colegas aqui assistindo. Tudo bem? Vamos lá. Quarta posição. Qual que é a pior? A pior. Tá? A pior é aquela que você deita de bruço. Tá? Quando você vai estar de bruço, aquela de barriga para baixo, abdômen para baixo, você vai apertar duas situações aqui, tá? Você vai apertar a cervical e a lombar. Por quê? Quando você deita de lado aqui e se agarra, a cabeça fica totalmente instável e totalmente numa posição só. Então você vai ter um músculo que vai contrair muito do pescoço e outro que menos. E você pode ir acordando com o tempo com essa tensão aqui, tá? Tensão essa que pode gerar um formigamento pro braço, pode gerar uma enxaqueca crônica tensional, e aquele torcicolo também que você na hora de olhar para a lateral que não consegue, tá? Então, pode estar envolvido aí com a sua posição que você dorme, tá? Então, se você dorme dessa posição aqui, a gente classifica como uma pior. Dentro ainda dessa forma, tem a lombar. Se você tem um abdômen um pouco mais avantajado, o abdômen vai ser pressionado e vai basicamente dilatar aqui a região da lombar. Então, você vai ter uma pressão ali na lombar também. Então, são duas articulações da coluna, cervical e lombar, que vai sofrer muito com essa posição aqui, tá? Ainda mais se tiver um colchão muito fofão, muito molão, ixi, aí pegou, porque aí vai afundar muito, vai ficar sem estabilidade, não vai dar certo, beleza? Então essa é a quarta posição. A terceira, dormir de lado para o lado direito, tá? Veja bem, dormir de lado para o lado direito. Por que bem especificamente eu estou colocando como lado direito? Por quê? É mais pela questão fisiológica da digestão. Para você ter um bom sono, você precisa ter uma boa digestão daquilo que você comeu durante o dia todo, certo? Quando você deita de lado e fica para o lado direito especificamente, você vai sentir uma pressão muito maior, quase um refluxo vai acontecer ali. Por quê? Porque a posição do estômago do lado direito, ele fica numa posição que não é confortável para o estômago, principalmente, tá? Então ele vai sentir de uma forma, na digestão, vai atrapalhar o seu sono. Você vai acordar várias vezes, tem um princípio de refluxo, você tendo uma digestão inferior ao que deve ser colocado, teu batimento cardíaco sobe, ou seja, deixando você em estado de alerta. Então, não é bom. Mexeu com a digestão, você está acabando com muita coisa, tá? Então eu vou classificar aqui como a terceira pior posição. A segunda pior posição é de abdômen para cima, tá? A segunda pior posição. Por quê? Porque vai afetar a questão da respiração, tá? Então aqui você pode pressionar um pouco aqui a garganta e a entrada do fluxo de ar pode favorecer também os roncos que você vai ter, tá? Então, por obstruir um pouquinho mais aqui. Por que eu digo isso? Porque a nossa tendência, principalmente hoje com a tecnologia celular, computador, nós estamos ficando mais para frente e com a flexão da cabeça projetada aqui. Então isso aqui por si só já está encurtado quase em todo mundo. E quando você deita de o abdômen para cima, a tendência é isso aqui fechar, tá? Quando não, ela vai pender para o lado aqui. Vai dar quase o mesmo princípio daquele da quarta posição, que era a de dormir de bruço, tá? Então eu classifico ela como uma segunda pior, tá? Então, por atrapalhar o fluxo respiratório e se você tem um parceiro ou uma parceira, aí vai atrapalhar no ronco, né? Fora que o fluxo respiratório em disfunção atrapalha a tua linha cardíaca também. Então, não é nada interessante. E vamos para nossa primeira posição. Eu já vou entrar também com o travesseiro, vou indicar qual travesseiro aqui. É de lado, do lado esquerdo, tá? Então é o contrário do outro lado. Por quê? Dormir de lado, ele passa a ser a melhor posição pelo fato de encaixar muito bem a cervical, se tiver um bom travesseiro correto, tá? Eu já vou explicar essa linha fisiológica para vocês aqui.
e também a questão da linha do quadril, tá? E o lado esquerdo, o estômago está numa posição favorável, então ele vai digerir muito bem aqui. Comparando a nossa terceira posição que ficou pior lá atrás, que foi a terceira, do dormir de lado para o lado direito, porque você ia afetar totalmente a digestão. Aqui não, é o lado de lado, mas para o lado esquerdo, tá? Então você vai atentar de ter uma postura mais correta, tá? E vou explicar por quê. Quando você tem um travesseiro que... Ó, esse é o travesseiro que eu recomendo, tem uma bolsa legal nele, deixa eu abrir para vocês aqui. Por que que de lado você precisa de um travesseiro mais específico, tá? Pelo fato que você tem esse espaço aqui entre a cervical e o ombro, que é alta. Se você coloca um travesseiro muito baixo, ou então um travesseiro até alto, mas muito macio, ele vai afundar com o decorrer da noite. E aí passa a ser quase a pior posição, tá? Então por isso que você precisa ter um travesseiro mais adequado. E esse travesseiro aqui, o que acontece? Ele é um travesseiro médio para alto, não é extra alto, tá? Ele é macio, olha só a tecnologia desse travesseiro. Ele é macio, só que ele não afunda com o decorrer da noite. Ele vai manter a maciez, vai permanecer a altura dele, quando você está de lado. Porque ao contrário de outros travesseiros que a gente vê por aí, por exemplo, o NASA, tá? O famoso viscoelástico de memória. Quando você deita de lado com ele, você começa a noite bem, mas ele vai afundando com o tempo, porque o calor faz apertar aquele material ali e você vai perdendo a altura. Aí você acaba acordando mais, enfim, tudo mais. Aqui não, ele mantém a noite inteira, sem contar com um travesseiro que não junta ácaro pelo material que contém dentro dele, que é fragmento de látex, né? É um travesseiro específico com material para não juntar ácaro, ou seja, você vai ter um travesseiro que também vai ser antialérgico, né? E vai te posicionar muito bem a sua cervical para dormir de lado, tá? E ainda mais, deixa eu pegar mais um ponto aqui, mais interessante, tem uma outra questão aqui, que é esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, você pode ter, ainda dormindo de lado, você pode ainda colocar um travesseiro entre as pernas, que vai te ajudar, mas não muito alto, tem que ser um travesseiro um pouco mais fino. Ou esse suporte que eu gosto dele também, você coloca entre as pernas, deita de lado e o quadril fica mais tranquilo, tá? Ah, mas eu não consigo dormir com nada embaixo da perna. Tudo bem, 90% aqui é o travesseiro, é só um ajuste final aqui mesmo, pra gente ter algo mais completo, tá? Tô meio ofegante, que eu tô saindo de uma gripe meio forte, então o oxigênio aqui tá vindo com mais destreza aqui, mas vamos lá. Então esse travesseiro aqui, vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, enfim. Vou deixar a loja online dele aqui, ele tem no Mercado Livre, o Mercado Livre tem uma boa logística, né? Então para você quiser ver mais os detalhes dele aí, tudo bem? Bom, é isso aí. Então essas são as formas, tá? Que você vai se beneficiar ou então não, né? Se você dorme na última posição que eu falei ali, você vai sentir muito, né? Então vale a pena você ir corrigindo aos poucos tudo isso, tá bom? Então, se você achou interessante, todas essas formas aqui, coloca nos comentários aqui qual que você acha que é mais interessante para você, que você está mais confortável, enfim. E qual a sua outra dúvida também, né? Se tiver sobre sono e coluna aqui, tudo bem? Te vejo no próximo vídeo, se puder avaliar, a gente fica muito grato por isso. Até a próxima, tchau, tchau.